Astrid nunca imaginou que fugir de um casamento forçado a levaria direto aos braços do alfa mais temido da região. Mas o destino tem planos próprios. E às vezes, o maior erro da sua vida pode ser o começo de tudo. A neve caía devagar sobre a fortaleza, abafando os sons da festa que ecoava pelo salão principal. Astrid ajustou a bandeja nas mãos, mantendo os olhos baixos enquanto servia vinho tinto aos membros do conselho. Ela conhecia bem aquele ritual: ser útil, silenciosa e invisível. Era o papel que lhe cabia desde que se entendia por gente, filha de uma loba sem linhagem e de um lobo que morreu antes dela nascer. Astrid cresceu nas margens da matilha, onde o valor de alguém era medido pelo sobrenome que carregava. Ela não tinha nenhum. Apenas um nome simples e uma função clara: servir. O festival da lua cheia transformava a fortaleza. Tochas ardiam nas paredes de pedra. O aroma de carne assada misturava-se ao cheiro de cerveja forte. E os lobos mais poderosos da região se reuniam para celebrar a força da matilha. Astrid observava tudo de longe, como sempre fez. Seus olhos cinzentos captavam cada detalhe, cada movimento, mas ela jamais se permitia participar. Não era o lugar dela. Até que Lennox a viu. Ele era grande, musculoso, com cabelos louros quase brancos e olhos frios como gelo. Um lobo de linhagem antiga, ambicioso e calculista. Durante semanas, Astrid sentira o olhar dele sobre ela, mas ignorou. Ignorar era sua melhor defesa. Mas naquela noite, Lennox não estava disposto a ser ignorado. Ele se levantou da mesa principal, atravessou o salão com passadas largas e parou diante dela. A conversa ao redor cessou. Todos os olhos se voltaram para eles. Astrid. A voz dele era grave, carregada de autoridade. O conselho aprovou minha reivindicação. Você será minha companheira. O mundo pareceu parar. Astrid sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia o que aquilo significava. Não era um pedido, era uma ordem. Lennox não a queria por quem ela era. Ele a queria por sua beleza, pelo desejo que ela despertava nele, pelo prazer de possuir algo que achava que ninguém defenderia. Eu não aceitei nada, ela respondeu, a voz firme apesar do medo que subia pela garganta. Lennox sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Você não precisa aceitar. O conselho já decidiu. As palavras dele ecoaram como uma sentença. Astrid olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares curiosos, alguns divertidos, outros indiferentes. Ninguém interviria. Ela era nada. Lennox era importante, mas Astrid não era covarde. Ela largou a bandeja no chão com um estrondo que fez o vinho se espalhar pelo mármore, virou-se e correu. Atravessou o salão, ignorando os gritos de Lennox atrás dela, e empurrou a porta lateral que dava para os corredores de pedra. Seus pés descalços batiam no chão frio, enquanto ela seguia em frente, guiada apenas pelo instinto de fuga. O pátio externo estava coberto de neve. Astrid deslizou, quase caiu, mas se recuperou e continuou correndo. Ao longe, via as carruagens de escolta alinhadas, prontas para levar os convidados mais importantes de volta às suas terras. Sem pensar, ela abriu a porta da primeira carruagem que encontrou e entrou, fechando-a atrás de si com força. Só então percebeu que não estava sozinha. Uma mulher estava sentada no banco oposto, observando-a com curiosidade. Ela era linda de uma forma que chamava a atenção. Cabelos ruivos caindo em ondas sobre os ombros, olhos verdes brilhantes como esmeraldas e um sorriso suave nos lábios. Usava roupas finas, bordadas com o símbolo da matilha do norte, o lobo sob a lua crescente. Você está fugindo, disse a mulher, sem julgamento na voz. Astrid respirava com dificuldade, o coração batendo descompassado. Ela queria sair dali, mas sabia que Lennox ainda a procurava lá fora. Eu
Entrei na carruagem errada, ela murmurou. A mulher inclinou a cabeça, estudando-a com atenção. Ou talvez tenha entrado na certa. Ela estendeu a mão. Meu nome é Freya, e você acabou de entrar na carruagem do meu irmão, o Alfa Gunnar. Astrid sentiu o sangue gelar. A carruagem do Alfa Gunnar. Ela havia ouvido falar dele, como todos na região. O lobo que assumiu a liderança jovem demais, que transformou a Matilha do Norte na mais poderosa e temida de todas. Diziam que ele era implacável, frio como o inverno que cobria suas terras. E Astrid estava dentro da carruagem dele. Eu preciso sair, ela disse, já se virando para a porta. Espera. A voz de Freya era suave, mas tinha uma firmeza que fez Astrid hesitar. Você está tremendo, e não é só de frio. Era verdade. Astrid não conseguia controlar o tremor que tomava conta do seu corpo. Medo, raiva, humilhação, tudo se misturava em um turbilhão que ameaçava sufocá-la. Freya se moveu para o lado, abrindo espaço no banco. Senta. Só por um momento, ninguém vai procurar você aqui, ninguém se atreve a entrar na carruagem do meu irmão sem permissão, mesmo ele não estando presente. Ele não veio ao festival? Astrid perguntou, sentando-se cautelosamente. Não. Gunnar teve que resolver uma disputa territorial urgente na fronteira norte. Me enviou como representante da Matilha, com Sam, nosso capitão da guarda, e escolta completa. Freya apontou discretamente para fora, onde Astrid podia ver vários guerreiros montando guarda. Meu irmão não gosta quando não pode estar presente pessoalmente, mas confia em mim para representar a Matilha nessas ocasiões. Astrid puxou os joelhos contra o peito. Seus pés estavam machucados, sangrando levemente da corrida pela neve. Freya observou em silêncio, antes de pegar um cobertor de pele que estava dobrado ao lado e estendê-lo para Astrid. O gesto era tão inesperado que Astrid demorou alguns segundos para aceitar. Obrigada, ela murmurou, envolvendo-se no cobertor quente. Estou fugindo de Lennox. Lennox! Freya disse o nome com desprezo evidente. Ele é um dos piores. Ambicioso, cruel, e achando que o mundo lhe deve algo só porque nasceu com o sobrenome certo. Astrid levantou os olhos, surpresa. Você o conhece? Conheço o tipo. Freya suspirou, encostando-se no banco. Cresci rodeada de lobos assim. Homens que acham que podem decidir o destino de uma mulher porque o conselho permite, porque a tradição permite. Havia algo na voz dela, uma dor antiga, que fez Astrid perceber que Freya entendia mais do que deveria. Você também foi prometida a alguém? Astrid perguntou a voz baixa. Freya sorriu, mas era um sorriso triste. Não, mas meu irmão acha que precisa proteger-me de tudo e de todos, especialmente de quem eu amo. Astrid ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Freya era a irmã do Alfa mais poderoso da região, e mesmo assim não tinha liberdade para escolher o próprio destino. Qual o nome dele? Astrid perguntou. Viggo. O nome saiu como um suspiro. Ele é honrado, forte, leal. Mas há anos atrás foi acusado de conspiração contra a Matilha. As acusações nunca foram provadas, mas também nunca foram desmentidas. Meu irmão não confia nele e não me permite vê-lo. A conversa fluiu naturalmente. Freya falou sobre suas frustrações, sobre o amor impossível, sobre sentir-se aprisionada. Astrid, por sua vez, compartilhou sobre crescer invisível, sobre estudar sozinha nos cantos esquecidos da biblioteca. Você gosta de estudar? Freya perguntou interessada. É a única coisa que sempre foi minha, Astrid admitiu. Ninguém prestava atenção em mim, então eu lia. Textos antigos, mapas esquecidos, história da Matilha. Encontrei manuscritos sobre a deusa Lua, sobre os rituais antigos que quase ninguém mais pratica. Os olhos de Freya se iluminaram. Os símbolos da deusa Lua.
Você conhece as antigas escrituras? Conheço, Astrid respondeu, sem entender por que aquilo era importante. Passei anos decifrando os textos. É fascinante como os rituais se conectam com Gunnar está restaurando o santuário das pedras antigas. Freya a interrompeu, inclinando-se para a frente. É um projeto importante para ele, algo sagrado. Mas os textos são difíceis de decifrar. Ele precisa de alguém que entenda. Freya virou-se para Astrid, os olhos verdes brilhando com uma intensidade nova. Se ele encontrasse alguém que o fizesse lembrar que existem coisas além de dever e controle, talvez ele me deixasse viver. Astrid franziu a testa, sentindo uma inquietação crescer no peito. Por que está me dizendo isso? Freya estudou-a por um longo momento. Por que você não volte para aquela fortaleza hoje? Venha comigo para o norte. Só por alguns dias você pode ajudar com o santuário, usar seu conhecimento, ficar longe de Lennox enquanto decide o que fazer. Astrid queria recusar. Deveria recusar. Mas a ideia de voltar, de encarar Lennox, de viver como se nada tivesse acontecido, era insuportável. Só alguns dias, Astrid disse, a voz firme. E depois eu decido o que fazer. Freya sorriu. Só alguns dias. Mas enquanto a carruagem começava a se mover, levando-as para longe da fortaleza, nenhuma delas sabia que aqueles dias mudariam tudo, para sempre. A viagem até o norte durou 3 dias. Astrid observava a paisagem mudar pela janela da carruagem. Florestas densas davam lugar a montanhas cobertas de neve. O ar ficava mais gelado e o céu parecia mais próximo. Freya falava pouco durante o trajeto, perdida em pensamentos que Astrid não ousava interromper. Na terceira noite, acamparam em uma clareira protegida. O fogo crepitava no centro, espantando o frio cortante. Astrid ajudou a preparar a refeição enquanto os guardas montavam as tendas. Freya sentou-se perto das chamas, o rosto iluminado pela luz alaranjada, e finalmente quebrou o silêncio. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos. Ela começou, a voz baixa, mas clara. Gunnar tinha 22, uma emboscada na fronteira. Lobos renegados, disseram, mas nunca encontraram os culpados. Nunca houve justiça. Astrid parou de mexer a panela e se sentou ao lado de Freya, ouvindo em silêncio. Gunnar mudou naquela noite. Ele sempre foi sério, responsável, mas havia leveza nele. Ele sorria, ria, sonhava com coisas além da liderança. Freya olhou para o fogo, os olhos distantes. Tudo isso morreu com nosso pai. Gunnar se tornou alfa e decidiu que nunca mais perderia alguém por falta de controle. Ele fortaleceu as fronteiras, reorganizou as patrulhas, impôs regras rígidas. A matilha se tornou a mais poderosa da região. Mas a que custo? Ele te protegeu, Astrid disse suavemente. Ele me aprisionou. A voz de Freya era firme, sem ressentimento, apenas tristeza. Gunnar acha que se me mantiver perto, se controlar cada passo que dou, nada de ruim vai me acontecer. Mas ele não entende que viver assim não é viver, é apenas existir. Astrid conhecia aquele sentimento. Passar a vida nas sombras, invisível, cumprindo papéis que outros determinavam. Ela e Freya vinham de mundos diferentes, mas compartilhavam a mesma prisão. E Viggo? Astrid perguntou. Como vocês se conheceram? O rosto de Freya se iluminou de uma forma que Astrid nunca tinha visto antes. Até o frio pareceu diminuir ao redor delas. Há 2 anos, durante uma reunião entre matilhas. Viggo era capitão da Guarda do Sul, forte, honrado, com olhos que viam através de você. Freya sorriu, tocando o peito como se sentisse algo ali. Conversamos a noite inteira, sobre tudo, sobre nada. E eu soube que ele era diferente. Mas as acusações foram mentiras. A voz de Freya endureceu. Viggo foi acusado de conspirar contra o Alfa do Sul, de planejar um golpe.
Mas a verdade é que ele descobriu corrupção dentro do conselho e ameaçou expor tudo. Então inventaram acusações para silenciá-lo. Ele foi exilado, perdeu tudo. E meu irmão, sem investigar, sem dar uma chance, decidiu que Vigo era perigoso. Gunnar sabe da verdade? Não quer saber. Freyja suspirou. Ele ouviu as acusações e decidiu que não podia arriscar. Para ele, proteger-me significa afastar qualquer ameaça, real ou imaginária. Vigo tentou falar com ele. Eu tentei falar com ele. Mas Gunnar não ouve. Ele apenas decide. Astrid viu a dor nos olhos de Freyja e entendeu a profundidade daquele amor. Não era uma paixão passageira. Era algo real, testado pelo tempo e pela distância. Você ainda o vê? Astrid perguntou. Freyja hesitou, depois assentiu. Em segredo. Nas fronteiras, longe dos olhos da matilha. É perigoso. Se Gunnar descobrir, vai exilar Vigo permanentemente. Ou pior. Ela olhou para Astrid, os olhos verdes brilhando com determinação. Por isso preciso agir. Se Gunnar encontrar alguém que o faça lembrar que existem coisas além de dever, talvez ele pare de decidir minha vida. Talvez me dê a liberdade de escolher. Astrid sentiu um aperto no peito. Ela entendia o desespero de Freyja, mas também começava a perceber o peso daquilo que estava sendo pedido dela. Não explicitamente, não com palavras diretas, mas a intenção estava ali, clara como o luar que iluminava a clareira. Freyja, Astrid começou escolhendo as palavras com cuidado. Eu não posso... Não estou pedindo que você faça nada. Freyja a interrompeu, mas sua voz carregava urgência. Só que seja você mesma. Gunnar passa noites no santuário, estudando os textos antigos, tentando entender os rituais da deusa Lua. Você conhece essas coisas, pode ajudá-lo. E talvez, só talvez, ele veja em você o que eu vi. Força, verdade, algo real. Astrid queria acreditar que aquilo era inocente, que era apenas uma oportunidade de contribuir com algo importante. Mas, no fundo, sabia que estava entrando em território perigoso. Estava aceitando um papel em um plano que não deveria existir. Mas quando pensou em voltar para a fronteira sul, para Lennox, para o conselho, para uma vida de submissão, a escolha pareceu óbvia. Vou ajudar no santuário, Astrid disse finalmente. Mas não posso prometer nada além disso. Freyja sorriu, aliviada. É tudo o que peço. Mas enquanto o fogo crepitava e a noite avançava, Astrid não conseguia afastar a sensação de que havia acabado de cruzar uma linha da qual não haveria retorno. E em algum lugar no norte, sob o mesmo céu estrelado, o Alfa Gunnar trabalhava sozinho entre pedras antigas, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A fortaleza do norte era diferente de tudo que Astrid conhecia. Construída na encosta de uma montanha, com torres que pareciam tocar as nuvens, ela era imponente e bela ao mesmo tempo. As paredes de pedra cinza brilhavam sob a luz da lua, e o cheiro de pinho misturado com neve preenchia o ar. Era um lugar de poder, mas também de solidão. Freyja a conduziu pelos corredores largos até um quarto espaçoso no ala oeste. Havia uma cama com colchão de penas, um armário de madeira escura e uma janela que dava vista para as montanhas. Era mais do que Astrid tinha tido na vida inteira. Descanse hoje, Freyja disse, tocando levemente o ombro de Astrid. Amanhã eu te mostro o santuário. Naquela noite, Astrid não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela, observando a lua cheia iluminar os picos nevados. Parte dela ainda não acreditava que estava ali. Parte dela temia o que viria a seguir. Na manhã seguinte, Freyja a acordou cedo. Tomaram café juntas em silêncio e então partiram em direção às montanhas. O santuário das pedras antigas ficava a 1 hora de caminhada da fortaleza, escondido entre pinheiros centenários e rochas cobertas de musgo.
O caminho era íngreme, mas Astrid não reclamou. Estava ansiosa para ver aquele lugar sobre o qual Freya tanto falara. Quando finalmente chegaram, Astrid parou, sem fôlego. O santuário era uma clareira circular cercada por pedras enormes, dispostas em um padrão específico. No centro, havia um altar de mármore negro, intacto apesar dos séculos. Símbolos da deusa Lua estavam gravados em cada pedra. A lua crescente, a loba correndo, as 3 estrelas do destino. É lindo, Astrid sussurrou, tocando uma das pedras com reverência. Gunnar passa as noites aqui, Freya disse, observando a reação de Astrid. Ele acredita que restaurar o santuário vai trazer proteção para a matilha. Mas os textos antigos são difíceis de decifrar. Ele precisa de alguém que entenda. Astrid caminhou pelo santuário, lendo os símbolos, sentindo a energia que emanava daquele lugar. Era sagrado, poderoso, e ela compreendia cada marca, cada desenho, como se uma memória antiga despertasse dentro dela. Eu posso ajudar, Astrid disse, virando-se para Freya. Esses símbolos, eu os estudei, sei o que significam. O sorriso de Freya foi genuíno. Sabia que você entenderia. Nos dias seguintes, Astrid mergulhou no trabalho. Ela passou horas no santuário, estudando os textos que Freya lhe trouxe, anotando traduções e interpretações. O trabalho a absorvia completamente, fazendo-a esquecer de Lennox, do conselho, de tudo que deixara para trás. Mas Freya não havia esquecido seus planos. Uma semana depois, enquanto Astrid trabalhava no santuário ao entardecer, Freya apareceu com notícias. Haverá um ritual público amanhã à noite, ela disse, a voz casual demais para ser natural. Gunnar vai consagrar o altar restaurado. A matilha inteira estará presente. É um momento importante. Astrid assentiu, concentrada em decifrar uma inscrição difícil. Deve ser bonito de ver. Você deveria participar. Astrid ergueu os olhos surpresa. Eu? Mas eu não faço parte da matilha. Você restaurou o santuário tanto quanto meu irmão, Freya argumentou. Merece estar lá. Além disso, Gunnar vai precisar de alguém que entenda os rituais. Alguém que possa guiá-lo se necessário. Havia lógica naquilo. Astrid havia de fato trabalhado duro e conhecia os rituais melhor que ninguém, mas algo na voz de Freya a deixou inquieta. Freya, o que você está fazendo? Astrid perguntou diretamente. Estou te dando uma oportunidade, Freya respondeu, os olhos verdes fixos nela, de ser vista, de ser reconhecida. Você passou a vida inteira invisível, Astrid. Não quer, só uma vez, ser vista pelo que realmente é. As palavras atingiram Astrid como uma flecha certeira. Ela queria. Mais do que admitia para si mesma. Queria ser mais do que a loba sem linhagem. Queria importar. Só isso? Astrid perguntou, a voz baixa. É só sobre ser vista? Freya hesitou, e naquele breve silêncio, Astrid viu a verdade. Mas antes que pudesse confrontá-la, Freya falou novamente. Gunnar precisa de alguém ao lado dele, Astrid. Não estou pedindo que você minta. Não estou pedindo que você seja algo que não é. Só que esteja lá, que seja você mesma. O resto não posso controlar. Astrid deveria ter dito não. Deveria ter percebido que estava sendo colocada em uma posição que não era dela. Mas a tentação era forte. A ideia de participar de algo sagrado, de ser reconhecida por seu conhecimento, de finalmente importar para alguém, era irresistível. Está bem, ela disse finalmente. Vou participar do ritual. Freya sorriu, aliviada. Você não vai se arrepender. Mas enquanto caminhavam de volta para a fortaleza, Astrid não conseguia afastar a sensação de que havia acabado de aceitar algo muito maior do que um simples convite. E em algum lugar naquela fortaleza de pedra, o Alfa Gunnar preparava-se para um ritual que mudaria tudo, sem saber que a deusa Lua já estava tecendo os fios do destino ao redor dele.
A noite do ritual chegou envolta em névoa e silêncio. A matilha inteira se reuniu no Santuário das Pedras Antigas, carregando tochas que iluminavam o caminho entre os pinheiros. O ar estava carregado de expectativa, de algo ancestral que pulsava naquele lugar sagrado. Astrid vestia roupas simples que Freya havia lhe emprestado. Um vestido de linho branco com bordados prateados que refletiam a luz da lua. Ela prendeu os cabelos castanhos em uma trança solta, deixando alguns fios caírem ao redor do rosto. Não usava joias, não precisava. Havia uma beleza natural nela que dispensava adornos, olhos cinzentos profundos como tempestades, traços delicados mas fortes, uma presença que chamava a atenção sem esforço. Freya a guiou até o santuário, posicionando-a próximo ao altar. Quando Gunnar chegar, você o orienta nos cantos rituais. Conhece as palavras certas, não é? Astrid assentiu, o coração acelerado. Havia estudado aqueles rituais durante anos. Sabia cada palavra, cada gesto, cada significado. Mas algo dentro dela gritava que aquilo era um erro. Então ele chegou. Gunnar atravessou a clareira com passos firmes e o mundo ao redor pareceu diminuir. Ele era alto, com ombros largos que carregavam o peso da liderança com facilidade. Cabelos negros caíam levemente sobre a testa, emoldurando um rosto de linhas marcadas e masculinas, mandíbula forte, lábios firmes e olhos de um azul tão intenso que pareciam brilhar sob a luz da lua. Havia cicatrizes em suas mãos, marcas de batalhas vencidas e uma presença que comandava respeito sem precisar de palavras. Ele era lindo de uma forma que assustava. Não pela aparência, mas pelo poder que emanava dele. Gunnar caminhou até o altar, concentrado no ritual que estava prestes a realizar. Não olhou para os lados. Não procurou ninguém. Estava ali apenas para cumprir seu dever. Até que o vento mudou. O cheiro de Astrid atingiu Gunnar como um golpe físico. Ele parou no meio do caminho, o corpo inteiro enrijecendo. Seus olhos azuis varreram a multidão até encontrá-la. E quando seus olhares se cruzaram, algo dentro dele rugiu. Astrid sentiu. Sentiu o lobo dele chamando. Sentiu a própria loba responder de uma forma que nunca havia experimentado. Era como se uma corrente invisível os puxasse um para o outro. Como se o universo inteiro tivesse conspirado para aquele momento. Gunnar deu um passo em direção a ela. Depois parou, lutando contra o impulso. Seus punhos se fecharam, os músculos tensos sob a camisa escura. Ele respirava com dificuldade, como se estivesse travando uma batalha interna. Astrid não conseguia se mover. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O cheiro dele chegou até ela. Pinho, neve, algo selvagem e intocado. Era inebriante, perigoso. Freya tocou levemente o braço de Astrid, um lembrete silencioso do que ela deveria fazer. Astrid forçou-se a caminhar até o altar, mantendo a cabeça erguida mesmo quando seus joelhos tremiam. Alfa Gunnar, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Estou aqui para auxiliá-lo no ritual, se me permitir. Gunnar olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos azuis a estudavam com uma intensidade que a fazia sentir exposta, vulnerável, mas também estranhamente segura. Quem é você? Sua voz era grave, rouca, carregada de algo que ele claramente lutava para controlar. Astrid, ela respondeu. Estudei os textos antigos. Posso guiá-lo pelos cantos rituais. Ele não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando para ela, como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. O lobo dentro dele estava inquieto. Ela podia sentir. Queria se aproximar, queria marcar, queria reivindicar. Mas Gunnar era mais que seu lobo. Ele era controle, disciplina, resistência. Comece, ele disse finalmente virando-se para o altar.
Astrid começou a cantar as palavras antigas, sua voz ecoando pelo santuário. A língua era arcaica, melodiosa, carregada de poder. Gunnar a acompanhou, sua voz se unindo à dela em uma harmonia perfeita que fez os pelos da nuca de Astrid arrepiarem. Enquanto cantavam, ela sentia o vínculo se formando, não completamente, não ainda, mas os primeiros fios estavam sendo tecidos, invisíveis, mas inegáveis. Cada palavra compartilhada, cada olhar trocado, cada respiração sincronizada fortalecia aquela conexão. Quando o ritual terminou, a matilha explodiu em celebração. Mas Gunnar e Astrid permaneceram imóveis, presos naquele momento suspenso entre o que era e o que poderia ser. "Por que você está aqui?" Gunnar perguntou, a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Sua irmã me trouxe." Astrid respondeu, honesta demais para mentir naquele momento. "Eu estava fugindo de algo. Ela me ofereceu refúgio." Gunnar franziu a testa, processando aquelas palavras. Fugindo de quê? De um casamento forçado, de uma vida que não escolhi. Algo passou pelos olhos dele. Compreensão, talvez, ou reconhecimento. E agora? Astrid olhou para ele, para aquele homem que deveria ser apenas o alfa distante, mas que de alguma forma já ocupava um espaço dentro dela que não deveria existir. "Agora eu não sei", ela admitiu. Gunnar deu um passo mais perto, tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele. "Você sente?" Ela não precisou perguntar o que ele queria dizer. "Sim. Não deveria ser assim", ele disse, mais para si mesmo do que para ela. "Não assim, não tão rápido." Mas era. E ambos sabiam disso. O vínculo estava se formando e nenhum deles tinha forças para impedir. Astrid não dormiu naquela noite. Ficou sentada na janela do quarto, observando as estrelas, sentindo o vínculo pulsar dentro dela como uma segunda batida cardíaca. Era real, inegável e completamente errado. Ela havia aceitado participar daquele plano, sabendo que era perigoso, mas acreditando que poderia manter controle, que poderia ajudar no santuário, passar alguns dias ali e depois partir sem consequências. Mas o vínculo não perguntava permissão. Ele simplesmente acontecia. E Gunnar não sabia de nada. Ele não sabia que Astrid não estava ali por acaso. Não sabia que Freya havia orquestrado aquele encontro com a esperança de que algo acontecesse. Não sabia que as informações sobre o santuário, sobre os textos antigos, haviam sido entregues a Astrid com propósito. Se o vínculo se completasse assim, construído sobre manipulação, seria uma traição ao que havia de mais sagrado entre os lobos. E Astrid não conseguia viver com isso. Quando o sol nasceu, ela já havia tomado sua decisão. Encontrou Gunnar no pátio de treinamento. Ele estava sozinho, praticando movimentos de combate com uma espada de treino. O suor brilhava em sua pele, os músculos se contraindo sob cada golpe preciso. Ele lutava como se estivesse em guerra consigo mesmo. Alfa Gunnar, ela chamou, a voz firme, apesar do medo que apertava seu peito. Ele parou imediatamente, virando-se para ela. Seus olhos azuis a estudaram, e Astrid viu ali a mesma batalha que travava. Ele também havia passado a noite acordado. Também sentia o vínculo crescendo, se fortalecendo a cada hora que passava. "Astrid!" Ele falou seu nome como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. "Preciso falar com você", ela disse. "Sobre como cheguei aqui, sobre tudo." Gunnar cravou a espada no chão e caminhou até ela. "Então fale." Astrid respirou fundo, reunindo coragem. "Eu não vim para o norte por acaso. Freya me trouxe com um propósito. Ela quer que você encontre uma companheira para que pare de controlar a vida dela. Para que ela possa ficar com Viggo." O rosto de Gunnar não mudou, mas algo escureceu em seus olhos. "Continue." "Ela me deu informações sobre o santuário, sobre seus estudos. Me colocou no ritual sabendo que algo poderia acontecer entre nós."
As palavras saíam dolorosas, mas Astrid não parou. Precisava dizer tudo. Eu aceitei. Eu sabia do plano, e mesmo assim aceitei porque estava fugindo da fronteira sul, de Lennox, do conselho, de uma vida que me sufocava. Mas eu nunca imaginei que seria assim, que o vínculo seria real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gunnar olhava para ela como se não a reconhecesse mais. A mandíbula estava tensa, os punhos cerrados ao lado do corpo. Você sabia, ele disse finalmente, a voz perigosamente baixa, desde o início. Sim, e mesmo assim participou do ritual, cantou comigo. Mas o vínculo... Eu tentei manter distância. Astrid disse, interrompendo-o, as lágrimas queimando seus olhos, mas não caindo. Ela não iria chorar, não agora. Mas o vínculo não se importa com planos ou intenções. Ele simplesmente acontece. Gunnar deu um passo para trás, como se a proximidade dela queimasse. Você me usou. Não, Astrid disse firmemente. Eu cometi um erro enorme, mas nunca quis enganá-lo, por isso estou aqui. Por isso estou contando tudo antes que o vínculo se complete. Porque você merece escolher, merece saber a verdade. A verdade? Gunnar riu, mas não havia humor naquele som. A verdade é que minha irmã queria me distrair, e você a ajudou. Astrid sentiu cada palavra como uma facada. Eu sei, e aceito as consequências. Mas Gunnar, o que sinto por você é real. O vínculo é real. Isso não nasceu de mentiras. Nasceu, apesar delas. Não importa. Gunnar virou-se, incapaz de olhar para ela. Um vínculo construído sobre manipulação é uma condenação. Você sabia disso quando aceitou participar. E eu não consigo aceitar algo assim. Astrid assentiu, mesmo que ele não pudesse ver. Ela esperava aquela reação, merecia aquela reação. Vou partir, ela disse. Hoje, não vou ficar onde não sou desejada. E não vou permitir que o vínculo se complete de forma errada. Você está livre, Gunnar. Livre para escolher alguém de verdade, alguém que não carregue as manchas que eu carrego. Ela virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Astrid. Ela parou, mas não se virou. Você deveria ter me contado antes do ritual. Eu sei. Sua voz era apenas um sussurro. Sinto muito. Astrid saiu do pátio de treinamento e não olhou para trás. Cada passo doía mais que o anterior, porque o vínculo gritava contra aquela separação. Mas ela havia feito a escolha certa, a única escolha honesta que podia fazer. Na sacada de sua janela, Freya observava tudo, o coração apertado de culpa. Ela havia querido liberdade, mas o preço era alto demais. E agora, 2 corações estavam partidos por causa de suas ações. Gunnar ficou parado no pátio de treinamento por horas, depois que Astrid partiu. O sol subia no céu, o frio da manhã dava lugar a um calor suave, mas ele não se movia. Apenas sentia a raiva pulsar dentro dele, misturada com algo que não queria nomear. Traição. Era a palavra que martelava em sua mente. Freya o havia traído. Astrid havia participado. E ele, o alfa que controlava tudo, que nunca deixava nada ao acaso, havia caído em uma armadilha tão óbvia que parecia ridícula. Mas o que mais o enfurecia não era o plano. Era o fato de que funcionou. O vínculo estava lá, pulsando dentro dele, recusando-se a morrer mesmo diante da traição. Seu lobo uivava por Astrid, exigia que fosse atrás dela, que a trouxesse de volta. Mas Gunnar sufocou aquele chamado com toda a força que possuía. Ele não era um animal incapaz de controle, era um alfa. E alfas não se curvavam a manipulações. Quando finalmente entrou na fortaleza, foi direto ao quarto de Freya. Ela estava sentada na janela, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Levantou-se assim que ele entrou, mas não conseguiu falar antes dele. Como você pôde? A voz de Gunnar era gelo puro. Como pôde fazer isso comigo? Eu só queria... Freya começou, mas ele a cortou.
Você queria sua liberdade. Eu sei, mas decidiu comprá-la com meu destino, com algo sagrado. Ele deu um passo em direção a ela, e Freya recuou, vendo pela primeira vez o Alfa completo à sua frente, não apenas o irmão. Você não tinha direito. Você me sufoca, Gunnar. Freya explodiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Controla cada passo que dou, cada escolha que faço. Viggo é bom, é honrado, mas você não quer nem ouvir a verdade sobre ele porque decidiu que sabe o que é melhor para mim. Eu protejo você, você me aprisiona. Freya gritou de volta. Há uma diferença enorme entre proteção e prisão, e você nunca aprendeu isso. Desde que papai morreu, você vive com medo de perder alguém de novo. Mas Gunnar, ao tentar me segurar tão forte, você já me perdeu. As palavras atingiram Gunnar como socos. Ele queria rebater, queria dizer que ela estava errada, mas uma parte dele, pequena, mas persistente, sabia que havia verdade ali. Isso não justifica o que você fez, ele disse, a voz mais baixa agora, mas ainda firme. Astrid não merecia ser usada assim, e eu não merecia ser manipulado. Eu sei. Freya sentou-se na cama, derrotada. Eu sei, e sinto muito. Mas Gunnar, ela confessou. Ela poderia ter deixado o vínculo se completar, poderia ter garantido seu lugar ao seu lado e nunca dizer nada. Mas escolheu a verdade, mesmo sabendo que perderia tudo. Gunnar fechou os olhos, lembrando-se do rosto de Astrid naquela manhã. A dor naqueles olhos cinzentos. A coragem que tomou para confessar tudo. Ela não havia chorado, não havia implorado. Apenas disse a verdade e aceitou as consequências. Não importa, ele disse, mas a convicção em sua voz estava fraca. Foi construído sobre mentiras. Foi construído sobre desespero, Freya corrigiu. O meu e o dela. Mas o que surgiu entre vocês não foi mentira, Gunnar. Eu vi o jeito como você olhou para ela, como ela olhou para você. Isso era real. Real ou não, acabou. Gunnar virou-se para sair, mas parou na porta. Quanto a Viggo, eu vou investigar. Vou descobrir a verdade sobre o passado dele. Mas, Freya, se eu descobrir que você mentiu sobre isso também... Não menti, ela disse rapidamente. Pode investigar. Vai ver que tudo que te contei é verdade. Gunnar assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Nos dias que se seguiram, Gunnar mergulhou no trabalho. Dobrou os turnos de patrulha, revisou os acordos com matilhas vizinhas, treinou até o corpo doer. Qualquer coisa para não pensar em Astrid. Qualquer coisa para silenciar o lobo que uivava por ela. Mas havia decisões a tomar. Astrid não podia simplesmente voltar para onde Lennox a alcançaria. Gunnar enviou ordens diretas. Ela seria colocada na torre dos arquivos da Fortaleza do Sul, como conselheira de textos antigos. Era uma posição respeitada, protegida, longe do conselho e longe de Lennox. Ele também deixou claro, através de canais oficiais, que qualquer lobo que a incomodasse responderia diretamente ao Alfa do Norte. Era o mínimo que podia fazer, mesmo furioso. Mas à noite, sozinho em seu quarto, ele não conseguia fugir. O cheiro dela ainda estava impregnado no santuário. A voz dela ainda ecoava em sua mente, cantando as palavras antigas ao seu lado, e o vínculo, mesmo incompleto, pulsava como uma ferida aberta. Gunnar olhou pela janela para o santuário iluminado pela lua e sentiu-se completamente perdido. Ele havia construído sua vida inteira sobre controle, sobre nunca permitir que emoções guiassem suas decisões. Mas agora, o controle estava escapando entre seus dedos. E a verdade que ele não queria admitir era simples e devastadora. Mesmo sabendo de tudo, mesmo com a raiva e a traição queimando dentro dele, ele ainda a queria. Ainda sentia o vínculo chamando. Ainda sonhava com aqueles olhos cinzentos e aquela voz que cantava as palavras antigas. Astrid havia partido,
mas havia deixado algo para trás, uma rachadura no muro que Gunnar construíra ao redor do coração. E essa rachadura, ele temia, nunca mais se fecharia. Astrid retornou à Fortaleza do Sul, mas não ao lugar de onde havia fugido. Gunnar havia garantido que ela fosse colocada na Torre dos Arquivos, como conselheira de textos antigos. Era uma posição respeitada, protegida, reservada para lobos de conhecimento. Longe do conselho, longe de Lennox, longe de tudo que a machucava. Astrid não reclamou. Aceitou a posição sem pestanejar e se entregou ao trabalho com uma determinação feroz. Se não podia ter o vínculo, se não podia ter Gunnar, pelo menos teria propósito, pelo menos seria útil. A Torre dos Arquivos era um lugar silencioso, repleto de manuscritos antigos, mapas esquecidos e registros históricos da matilha. Astrid passava os dias catalogando textos, decifrando símbolos, restaurando páginas danificadas pelo tempo. Era um trabalho solitário, mas ela encontrou paz ali. Ela era boa nisso, melhor do que qualquer um esperava. Descobriu conexões entre rituais antigos que haviam sido perdidas por gerações. Restaurou mapas que revelaram rotas comerciais esquecidas. E lentamente, mesmo sem buscar, começou a ganhar respeito. Foi durante uma dessas tardes silenciosas que ela ouviu os gritos. Astrid estava catalogando manuscritos perto da janela quando viu. 3 filhotes da matilha haviam saído dos limites seguros e estavam sendo cercados por lobos renegados na borda da floresta, visível da torre. Os renegados eram poucos, mas perigosos, famintos por território. Astrid não hesitou. Correu até o sino de alarme da torre e o tocou com força, alertando a guarda. Depois, sem esperar, desceu as escadas correndo e transformou-se em loba assim que atravessou o portão. Os guerreiros viriam, mas talvez não a tempo. Ela não era a maior. Não era a mais forte, não era uma guerreira treinada, mas lutou com uma ferocidade que surpreendeu até os renegados. Mordeu, arranhou, desviou, usando velocidade e inteligência onde faltava força bruta. Conseguiu manter os renegados afastados tempo suficiente para que os filhotes fugissem e a patrulha chegasse. Quando tudo terminou, Astrid estava sangrando de um corte profundo no ombro e exausta demais para se manter em pé. Mas os filhotes estavam vivos, e era isso que importava. A notícia se espalhou rapidamente pela matilha. A estudiosa da torre, uma loba sem treinamento de combate, havia arriscado a própria vida para salvar 3 filhotes. Não era seu dever lutar. Seu lugar era entre livros, não em campos de batalha. Mas ela havia escolhido agir quando outros poderiam ter apenas observado e esperado a guarda chegar. Alguns a chamaram de heroína, outros a chamaram de imprudente, mas todos passaram a vê-la de forma diferente. Havia coragem ali. Coragem que não vinha de treinamento ou linhagem, mas de algo mais profundo. Astrid, porém, não se importava com reconhecimento. Voltou para a torre assim que seus ferimentos foram tratados e continuou trabalhando. Semanas depois, enquanto organizava textos sobre rituais do Santuário das Pedras Antigas no Sul, sim, havia um santuário menor também ali, Astrid percebeu algo errado. Alguns dos manuscritos haviam sido alterados recentemente. Símbolos sagrados estavam riscados, substituídos por outros que não pertenciam àquela tradição. Sabotagem. Como conselheira responsável pelos textos sagrados, era seu dever investigar. Astrid trabalhou discretamente, comparando versões antigas dos manuscritos e descobriu um padrão. Membros descontentes da matilha estavam alterando os textos para justificar a profanação do santuário. O plano era culpar os renegados, criando um pretexto para a guerra. Era covarde e colocaria vidas inocentes em risco por ambição política. Durante a noite, Astrid foi até o santuário e restaurou as marcações originais sozinha. Depois,
Apresentou as evidências da sabotagem ao comandante da guarda, com provas irrefutáveis dos manuscritos originais comparados às versões alteradas. Os conspiradores foram expostos e afastados. O santuário foi salvo. A guerra foi evitada. Novamente, seu nome circulou pela matilha, mas dessa vez, o murmúrio era diferente. Não era mais sobre a loba sem linhagem. Era sobre a loba de caráter raro, que protegia o que era certo com a mesma determinação, seja salvando vidas ou preservando tradições sagradas. Lennox tentou se aproximar uma vez, mas foi barrado na entrada da Torre dos Arquivos. Ordens diretas do Alfa do Norte. Ninguém perturbaria a conselheira. Lennox recuou, mas o ódio em seus olhos era visível. Astrid sabia que ele não havia desistido, apenas aguardava uma oportunidade. O que Astrid não sabia era que alguém estava acompanhando cada passo dela de longe. Gunnar havia pedido relatórios semanais, não porque quisesse controlá-la, mas porque não conseguia simplesmente esquecer. Ele lia cada palavra, cada feito, cada ato de coragem que ela demonstrava. E lentamente, dolorosamente, começou a entender quem Astrid realmente era. Não a loba que participou de um plano, mas a loba que salvava filhotes mesmo sem ser guerreira, que protegia santuários por dever e honra, que escolhia a verdade mesmo quando custava tudo. A loba que, mesmo sem linhagem, tinha mais honra que a maioria dos nobres que ele conhecia. Gunnar sentou-se sozinho em seu escritório, um relatório sobre Astrid nas mãos, e sentiu algo dentro dele começar a mudar. A raiva ainda estava lá, mas estava sendo substituída por algo mais profundo. Admiração, respeito e uma saudade tão intensa que doía respirar. Gunnar sabia que estava adiando o inevitável. Desde a confrontação com Freya, ele havia prometido investigar o passado de Viggo, mas a raiva e a teimosia o mantinham preso a velhas convicções. Era mais fácil acreditar que Viggo era culpado do que admitir que talvez tivesse julgado errado. Mas os relatórios sobre Astrid mudaram algo nele. Ler sobre como ela arriscou a vida pelos filhotes, mesmo sem ser guerreira. Como descobriu e impediu uma sabotagem que poderia ter causado guerra. Como escolhia fazer o certo sempre, mesmo quando ninguém esperava nada dela. Se ela podia ter coragem de confessar seus erros, de enfrentar as consequências, então ele também precisava ter coragem de confrontar as próprias falhas. Gunnar convocou Viggo para uma reunião privada na fortaleza. Não era um convite, era uma ordem. E quando Viggo chegou, 3 dias depois, Gunnar viu o homem que sua irmã amava. Viggo era alto, com cabelos castanhos escuros e olhos cor de âmbar que carregavam uma seriedade ponderada. Havia cicatrizes em seus braços, marcas de batalhas antigas e uma postura que demonstrava disciplina militar. Ele era bonito de uma forma rústica, máscula, com traços marcados e uma presença que inspirava confiança. Não era difícil entender por que Freya se apaixonara. Alfa Gunnar. Viggo cumprimentou, inclinando a cabeça em respeito, mas mantendo os olhos firmes. Não havia submissão ali, apenas reconhecimento de hierarquia. Viggo, Gunnar respondeu, gesticulando para que se sentasse. Há muito tempo deveria ter tido esta conversa. Viggo sentou-se, mas permaneceu alerta. Estou ouvindo. As acusações contra você, conspiração contra o Alfa do Sul, plano de golpe. Nunca investiguei profundamente porque acreditei no que me contaram. Gunnar fez uma pausa, pesando as palavras. Mas minha irmã insiste que você foi injustiçado. Então vou lhe dar a chance que deveria ter dado há 2 anos. Conte-me sua versão. Viggo respirou fundo, como se estivesse revivendo um trauma antigo. Eu era capitão da guarda do Alfa Thorsten. Leal, dedicado. Mas comecei a notar irregularidades nos suprimentos, dinheiro desaparecendo, acordos sendo feitos em segredo.
Investiguei por conta própria e descobri que 3 membros do conselho estavam desviando recursos da matilha para enriquecer a si mesmos. E você os confrontou. Levei as evidências diretamente ao Alfa Thorsten. Viggo continuou. Achei que ele agiria, mas o que eu não sabia é que um dos conselheiros era o cunhado dele. Thorsten não queria um escândalo familiar. Então, em vez de punir os culpados, decidiu silenciar quem descobriu. Gunnar se inclinou para frente. Como? Inventaram acusações contra mim. Disseram que eu estava planejando um golpe, que manipulava os guardas, que era perigoso. Não houve julgamento justo. Não houve investigação. Apenas uma sentença: exílio. A voz de Viggo era firme, mas havia dor ali. Perdi tudo. Minha posição, minha honra, meu lar. E quando tentei me defender, ninguém quis ouvir. Era mais fácil acreditar nas mentiras. Gunnar observou Viggo por um longo momento, medindo cada palavra, cada expressão. Ele havia aprendido a ler lobos ao longo dos anos, a detectar mentiras e manipulações. E não via nada disso em Viggo, apenas a verdade crua de alguém que havia sido injustiçado. Você tem provas? Gunnar perguntou. Tinha. Foram confiscadas e destruídas. Viggo hesitou, depois continuou. Mas há testemunhas, guardas que serviram comigo, que viram as irregularidades. Estão espalhados por outras matilhas agora, mas posso dar nomes, localizações. Você pode verificar cada palavra que disse. Gunnar assentiu. Durante as semanas seguintes, fez exatamente isso. Enviou mensageiros discretos, conversou com lobos que haviam servido sob Viggo, investigou os registros financeiros da Matilha do Sul, e cada informação que obtinha confirmava a história de Viggo. Mais do que isso, revelava uma injustiça sistemática. Viggo não havia sido apenas uma vítima, havia sido um bode expiatório conveniente para encobrir a corrupção de lobos poderosos. Quando Gunnar finalmente teve todas as respostas, convocou Freya para seu escritório. Ela entrou cautelosa, ainda carregando a culpa do que havia feito. Mas quando viu a expressão de Gunnar, algo nela mudou. Você estava certa, Gunnar disse sem rodeios. Sobre Viggo, sobre tudo. Freya levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Você investigou? Investiguei e descobri que cometi um erro terrível. Viggo é inocente. Mais do que isso, é um lobo de honra rara, e eu o julguei sem dar a ele a chance de se defender. Gunnar se levantou, caminhando até a janela. Você me disse que eu confundo proteção com controle. Tinha razão nisso também. Freya se aproximou, tocando o braço do irmão. Gunnar, eu perdi papai e fiquei com medo de perder você. Ele admitiu, a voz pesada. Mas ao tentar segurar você tão forte, acabei sufocando e quase destruí sua chance de felicidade. Ele virou-se para ela. Viggo pode vir, pode ficar aqui na fortaleza. E você está livre para amá-lo sem se esconder mais. Freya desabou em lágrimas, abraçando o irmão com força. Obrigada, obrigada. Gunnar a abraçou de volta, mas sua mente estava em outro lugar. Em outra loba que também havia sofrido por seus julgamentos precipitados. Se ele havia errado tanto sobre Viggo, o que mais havia errado? E mais importante, não seria tarde demais para consertar. Gunnar estava no santuário quando tomou a decisão. Não foi um momento dramático. Não houve revelação divina. Apenas a certeza simples e devastadora de que não podia continuar assim. Ele havia passado semanas lendo relatórios sobre Astrid. E cada relatório era uma facada no orgulho que o mantinha preso. Seu lobo uivava por ela. Seu coração doía por ela. E ele, teimoso e orgulhoso, fingia que podia viver sem ela. Mas não podia. Gunnar levantou-se do altar de pedra, a decisão cristalina em sua mente. Desceu a montanha com passadas largas e entrou na fortaleza. Encontrou Sam, seu capitão da guarda, no pátio de treinamento. Prepare meu cavalo, Gunnar ordenou. Parto para o sul ao amanhecer.
Sam arqueou uma sobrancelha, mas não questionou. Escolta, Alfa. Não, vou sozinho. Gunnar fez uma pausa. Isso não é assunto de Alfa, é pessoal. A viagem levou 3 dias. 3 dias nos quais Gunnar ensaiou 1000 vezes o que diria. 1000 desculpas, 1000 formas de explicar que havia sido um tolo. Mas quando finalmente avistou a Torre dos Arquivos, erguendo-se contra o céu da tarde, todas as palavras planejadas desapareceram. Astrid estava na varanda externa da torre, organizando manuscritos sob a luz dourada do sol poente. O vento brincava com seus cabelos castanhos soltos, e ela usava um vestido simples de trabalho que, de alguma forma, a tornava ainda mais bela. Quando ela olhou para baixo e o viu, parou completamente, os manuscritos esquecidos em suas mãos. Gunnar desmontou e subiu as escadas da torre, cada degrau pesando como chumbo. Quando chegou à varanda, eles ficaram frente a frente, separados por apenas alguns passos e por semanas de dor. Alfa, Gunnar, ela sussurrou, a voz carregada de surpresa e algo que ele não conseguiu identificar. Astrid. Ele não sabia por onde começar. Eu preciso falar com você. Ela assentiu, colocando os manuscritos de lado com mãos trêmulas. Então fale. Passei semanas furioso, ferido, sentindo-me traído. As palavras saíam cruas, honestas. Mas a verdade é que estava com raiva da pessoa errada. Deveria estar furioso comigo mesmo. Astrid franziu a testa. Por quê? Porque você fez a coisa certa. Confessou quando poderia ter ficado em silêncio. Escolheu a verdade, mesmo sabendo que perderia tudo. E eu, em vez de reconhecer sua coragem, te afastei. Te coloquei aqui e fingi que podia seguir em frente. Gunnar deu um passo à frente. Mas não posso. O lobo não me deixa. E percebi que não é só o lobo, sou eu. Eu não quero seguir em frente sem você. Lágrimas brilhavam nos olhos cinzentos dela. Você me machucou. Eu sei, e vou carregar esse peso pelo resto da vida. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse algo precioso que temia quebrar. Li sobre os filhotes que você salvou, sobre a sabotagem que impediu, sobre cada ato de coragem silenciosa, e entendi que estava vendo tudo errado. Julguei você por um erro, mas me recusei a ver quem você realmente é. Quem sou eu? Astrid perguntou, a voz falhando. Uma loba de honra rara, alguém que escolhe o certo mesmo quando é difícil. Alguém que não precisa de linhagem nobre, porque a nobreza vem de dentro. Gunnar segurou as mãos dela. E alguém que eu não quero perder, não por orgulho, não por raiva, não por nada. Astrid fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. Como recomeçamos depois de tudo? Devagar, com honestidade. Sem segredos. Ele secou as lágrimas dela com o polegar. Não vim aqui exigir, vim pedir. Pedir uma chance de fazer isso direito, de te conhecer de verdade, de construir algo real, baseado em escolha, não em destino forçado. Você estava certo em ficar furioso, Astrid disse. Eu cometi um erro terrível. E você o corrigiu da única forma honesta. Isso exige mais coragem do que eu tinha reconhecido. Gunnar sorriu triste. Também cometi meus erros. Julguei Viggo sem investigar. Controlei Freya quando deveria ter confiado. E te afastei quando deveria ter te ouvido de verdade. Viggo? Astrid perguntou surpresa. É inocente. Investiguei tudo. Ele e Freya estão juntos agora, na fortaleza. Gunnar respirou fundo. Aprendi muitas coisas nas últimas semanas, mas a mais importante foi esta: amor não é controle e perdão não é fraqueza. Astrid olhou nos olhos azuis dele e viu sinceridade absoluta, viu arrependimento, viu esperança. E viu o mesmo sentimento que pulsava dentro dela desde aquela noite no santuário. Eu também sinto sua falta, ela confessou. Todos os dias. O vínculo não me deixa esquecer. Mas, Gunnar, se vamos tentar de novo,
Tem que ser diferente. Tem que ser real. Será, ele prometeu. E se em algum momento eu voltar a julgar sem ouvir, você tem permissão para me colocar no meu lugar. Astrid riu através das lágrimas, e o som foi como música para Gunnar. Vou te cobrar essa promessa. Ele a puxou para um abraço, e Astrid se permitiu derreter contra o peito dele. O vínculo cantava, não completo, mas presente, esperando, respeitando o tempo que eles precisavam. Vamos para o norte, Gunnar sussurrou contra os cabelos dela. Freya e Viggo vão se casar em 2 semanas. Vem comigo, fica para o casamento. Me dá esse tempo para te mostrar quem eu realmente sou, para te cortejar do jeito certo. Astrid se afastou o suficiente para olhar para ele. E depois do casamento? Você decide. Se quiser voltar, eu respeito. Se quiser ficar, eu agradecerei a deusa Lua todos os dias. Ele sorriu. Mas não vou mentir. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te convencer a ficar. Astrid sentiu o coração acelerar. A ideia de passar semanas no norte, de ter tempo real com ele, de conhecê-lo além do alfa distante, era tentadora e assustadora, e exatamente o que ela precisava. Está bem, ela disse. Vou com você. O sorriso que iluminou o rosto de Gunnar foi genuíno, aquecendo algo dentro dela que havia estado frio por semanas. E quando ele entrelaçou os dedos nos dela, Astrid soube que estavam fazendo a escolha certa. Não seria fácil. Não seria perfeito, mas seria real. E talvez, apenas talvez, seria exatamente o que ambos precisavam. A viagem de volta ao norte foi diferente da primeira. Astrid não estava fugindo, estava escolhendo, e essa diferença mudava tudo. Gunnar cavalgava ao lado dela, não à frente como um líder, mas como companheiro. Eles conversavam sobre tudo, sobre os livros que ela amava, sobre as responsabilidades dele como alfa, sobre sonhos que nunca haviam compartilhado com ninguém. E lentamente, quilômetro após quilômetro, construíam algo que não existira antes: amizade. Quando chegaram à Fortaleza do Norte, Freya correu para abraçar Astrid com força. Você voltou! Eu não acreditei quando Gunnar disse que tinha ido te buscar. Ele foi muito convincente, Astrid disse, sorrindo. Ele estava desesperado, Freya corrigiu rindo, mas estou feliz que deu uma chance a ele. A nós. Senti tanto sua falta. Nos dias que se seguiram, Astrid se viu imersa nos preparativos do casamento. Freya a incluía em tudo: escolher flores, organizar o banquete, decidir a decoração do salão. Mas o mais importante eram as conversas. Conversas reais, honestas, onde Freya pedia desculpas repetidamente pelo que havia feito. Eu manipulei vocês, Freya disse uma noite enquanto bordavam juntas, e quase destruí algo precioso. Nunca vou me perdoar por isso. Você estava desesperada, Astrid respondeu, e eu fiz minhas próprias escolhas. Mas Freya, o que importa agora é que ambas aprendemos e que podemos reconstruir nossa amizade sobre a verdade. Freya apertou a mão dela, grata. Viggo também se tornou presença constante. Ele era tudo o que Freya havia dito, honrado, gentil, com um senso de justiça profundo. Ver os dois juntos, finalmente livres para amar sem esconder, curava algo dentro de Astrid. O amor deles era a prova de que vale a pena lutar pelo que é certo. Mas era com Gunnar que Astrid passava a maior parte do tempo. Ele a levava para caminhar pelas florestas nevadas, mostrando lugares secretos que amava desde criança. Jantavam juntos todas as noites, conversando até tarde sobre filosofia, política, história. Ele a ensinava movimentos básicos de defesa no pátio de treinamento, rindo quando ela o derrubava usando técnica em vez de força. Você é surpreendente, ele disse uma tarde, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar. Você é menos assustador do que todos dizem, ela retrucou, aceitando a mão.
Gunnar puxou-a para perto, os olhos azuis intensos. Sou assustador quando preciso ser, mas com você não quero ser o Alfa. Quero ser apenas Gunnar. E era exatamente isso que ele estava sendo. Não o líder implacável, mas o homem que tinha medo de perder quem amava, que carregava culpa pela morte do pai, que sonhava em restaurar tradições antigas e construir uma matilha mais justa. Astrid se via apaixonando-se por esse homem, não pelo alfa poderoso, mas pelo lobo que a olhava como se ela fosse a coisa mais valiosa do mundo. A noite do casamento chegou coberta de neve e magia. O salão principal estava decorado com flores brancas e velas que brilhavam como estrelas. A matilha inteira se reuniu para testemunhar a união de Freya e Viggo. Freya estava deslumbrante em seu vestido de seda branca, bordado com fios prateados. Viggo, ao lado dela, não conseguia parar de sorrir. Quando trocaram os votos, não havia olho seco no salão. Eu escolho você, Freya disse a voz firme. Não porque é fácil, mas porque é certo, porque você é meu lar. Eu escolho você, Viggo respondeu. Hoje e todos os dias que a deusa Lua me conceder. Você é minha luz. Quando se beijaram, a celebração explodiu. Música, dança, risadas, tudo que um casamento deveria ser. Gunnar guiou Astrid para a pista de dança. Ela encaixou-se nos braços dele com uma facilidade que a surpreendeu, como se pertencesse ali desde sempre. Obrigado, ele disse baixinho enquanto dançavam. Por quê? Por me dar esta chance, por estar aqui, por me ensinar que coragem não é nunca ter medo, mas agir mesmo com ele. Gunnar a fez girar, depois a puxou de volta. Estou apaixonado por você, Astrid, e não consigo imaginar minha vida sem você nela. O coração de Astrid disparou. Eu também, ela confessou. Mas Gunnar, ainda tenho medo. Medo de que algo dê errado de novo. Medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, é tudo. Ele tocou o rosto dela. E quanto ao medo, vamos enfrentá-lo juntos. Um dia de cada vez. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Casais ao redor deles se perderam em seus próprios mundos, mas Gunnar e Astrid permaneceram presos um ao outro. Fica, Gunnar sussurrou. Não como obrigação. Não porque o vínculo exige, mas porque você quer, porque escolhe. Astrid olhou nos olhos dele e viu tudo o que precisava ver. Amor genuíno, respeito profundo. E a promessa silenciosa de que ele nunca mais a julgaria sem ouvir primeiro. Estou considerando, ela disse sorrindo. Vou aceitar isso como esperança. Eles dançaram até o amanhecer, cercados pela alegria de dois casais que encontraram seu caminho de volta um para o outro. Freya e Viggo, unidos finalmente após tanta luta. E Gunnar e Astrid construindo algo novo sobre as cinzas do que quase foi. Quando a festa terminou e os convidados se retiraram, Gunnar caminhou com Astrid até seus aposentos. Na porta, ele segurou a mão dela. Durma bem, ele disse. Amanhã, se quiser, podemos visitar o santuário. Há algo que quero te mostrar. Estarei pronta, ela prometeu. Gunnar beijou a mão dela com ternura, depois se afastou. E enquanto Astrid fechava a porta atrás de si, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Não por destino, não por manipulação, mas por escolha. E essa, descobriu, era a forma mais poderosa de amor. A lua estava cheia quando Gunnar levou Astrid ao santuário das pedras antigas. 3 meses haviam passado desde o casamento de Freya. 3 meses nos quais Astrid e Gunnar construíram algo sólido, verdadeiro, inquebrantável. Ele não havia pressionado, não havia exigido, apenas amado. E Astrid se viu florescendo sob aquele amor paciente, descobrindo partes de si mesma que não sabia existirem. Por que aqui? Astrid perguntou enquanto caminhavam entre as pedras antigas. Porque foi aqui que tudo começou, Gunnar respondeu. E quero que seja aqui que tudo se complete, mas só se você quiser.
só se escolher. Astrid olhou ao redor. O santuário brilhava sob a luz prateada, os símbolos da deusa Lua parecendo vivos na pedra. Era um lugar de poder, de magia, de escolhas que transcendiam o tempo. Eu escolho, ela disse virando-se para ele. Não porque o destino decidiu, não porque alguém planejou, mas porque passei essas semanas conhecendo você de verdade. E te amo. Amo o alfa que lidera com justiça. Amo o irmão que aprendeu a confiar. Amo o homem que me faz rir. E amo o lobo que nunca parou de me chamar. Gunnar segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo desde o primeiro momento em que te vi, mas aprendi que amor não é só sentir, é escolher, todos os dias. E eu escolho você, Astrid, hoje e sempre. Eles se beijaram sob a lua cheia e o vínculo finalmente se completou. Não com a urgência desesperada de meses atrás, mas com a certeza tranquila de quem construiu algo sólido. A deusa Lua testemunhava, as pedras antigas vibravam, e dois lobos se tornaram um. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de chegada ao lar. Bem-vinda à Matilha do Norte, minha Luna, Gunnar sussurrou. Bem-vindo ao meu coração, meu alfa. Astrid respondeu. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas. Astrid agiu realmente como a Luna da Matilha. Ela usou sua voz, sua inteligência, seu conhecimento para transformar a Matilha. Criou um sistema onde lobos sem linhagem podiam provar seu valor através de habilidades, não de sangue. Estabeleceu uma biblioteca pública onde todos tinham acesso aos textos antigos. Treinou jovens lobas em defesa pessoal, mostrando que força não vinha apenas de músculos. Gunnar apoiava cada iniciativa, aprendendo que liderar ao lado de alguém era mais poderoso que liderar sozinho. A Matilha prosperava sob essa nova liderança, mais justa, mais forte, mais unida. Freya e Viggo também floresciam. Viggo se tornou o beta da Matilha, restaurando sua honra com trabalho árduo e lealdade inquestionável. Freya encontrou propósito trabalhando com filhotes órfãos, usando seu amor maternal para curar pequenos corações partidos. Uma noite, quase um ano após o casamento deles, Freya procurou Astrid na biblioteca. Estou grávida, ela anunciou, os olhos brilhando. Astrid a abraçou com força, feliz por sua amiga. Viggo, sabe? Acabei de contar. Ele chorou. Freya riu. Chorou de verdade. Nunca vi meu marido tão emocionado. Você vai ser uma mãe incrível. E você? Freya perguntou, arqueando uma sobrancelha. Quando vamos ter boas notícias suas? Astrid sorriu, tocando o próprio ventre. Em breve. Muito em breve. 2 semanas depois, durante um jantar privado, Astrid contou a Gunnar. Ele ficou paralisado por um momento, processando, antes de puxá-la para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Um filhote, ele sussurrou maravilhado. Nosso filhote. Ou uma filhote, Astrid corrigiu rindo. Não me importo, desde que tenha seu coração. Gunnar se ajoelhou, beijando a barriga dela com reverência. Obrigado, por isso, por tudo, por me dar uma família de verdade. Os meses de gestação foram cercados de amor. Gunnar era protetor, mas não sufocante. Atencioso, mas não controlador. Ele havia aprendido a diferença. E Astrid, grávida e radiante, continuava seu trabalho, provando que ser mãe não significava parar de ser forte. Freya deu à luz primeiro. Uma menina linda, de cabelos ruivos e olhos âmbar. Viggo a segurava como se ela fosse feita de vidro, completamente apaixonado. Seu nome é Aurora, Freya anunciou, pela nova luz que ela traz. 3 semanas depois, Astrid entrou em trabalho de parto. Foi longo, difícil, mas Gunnar nunca saiu do lado dela. Segurou sua mão, enxugou seu suor,
sussurrou palavras de encorajamento. E quando o primeiro choro ecoou pelo quarto, ambos desabaram em lágrimas. Um menino, a parteira anunciou, colocando o bebê nos braços de Astrid. Ele era perfeito, pequeno, rosado, com uma cabeleira negra como a do pai e olhos que prometiam ser cinzentos como os da mãe. Erik, Gunnar disse, tocando a bochecha do filho. Seu nome é Erik, forte e honrado. Astrid olhou para o companheiro, para o filho nos braços, e sentiu uma gratidão tão profunda que doía. Não pelo destino que os juntou, mas pelas escolhas que fizeram depois, pelas verdades que disseram, pelos erros que admitiram, pelo amor que construíram tijolo por tijolo. Anos depois, quando Erik e Aurora brincavam juntos no pátio, Astrid e Gunnar os observavam da varanda. Freya e Viggo estavam ao lado deles, todos unidos por laços mais fortes que sangue. Você se arrepende de alguma coisa? Gunnar perguntou, entrelaçando os dedos nos dela. De ter entrado naquela carruagem? Astrid sorriu. Não, foi o erro certo. O que me levou até você? Ao nosso futuro, Gunnar disse, beijando a têmpora dela. Ao nosso futuro, ela ecoou. E enquanto observavam as crianças rirem, cercados por amor e paz, ambos sabiam a verdade. O vínculo mais forte não vinha do destino, vinha da escolha, da coragem, da verdade. E do amor que se recusava a desistir, mesmo quando tudo parecia perdido, porque no fim não foi a deusa Lua que os uniu. Foram eles mesmos, escolhendo, lutando, amando e construindo algo eterno sobre as cinzas do que quase foi. Gostou dessa história de amor, superação e segundas chances? Deixe seu comentário dizendo qual foi sua parte favorita. Compartilhe com alguém que ama histórias de lobos e romances intensos. E não esqueça de seguir para mais conteúdos emocionantes como este. Sua opinião é muito importante. Ela nos ajuda a criar histórias ainda melhores para você.